E o versículo é o versículo 42. João 5:42. João 5:42. Tem tanto João, né, irmãos? Mas é o Evangelho de Jesus Cristo segundo o que João escreveu, capítulo 5, versículo 42. Quero falar um pouco, irmãos, nessa noite sobre honra. O nosso tempo é bem curto. E vamos ser bem breve também. Chovendo, coisa boa, né, irmão? Chuva. Aleluia. Choveu, mas continua abafado, né? Isso quer dizer que vai chover de novo. Pode baixar um pouco mais. Aleluia. Previsão de chuva. E isso é bom, né? Chuva é bênção. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Aleluia. Diz assim, irmãos: mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Esse versículo é um dos, eu poderia citar outros versículos, também. O 44 diz assim: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Esse versículo dá a impressão de que não devemos, aqui ele fala em buscar, né, mas alguns confundem questão em honrar. E o que eu quero dizer, compartilhar com os irmãos, é que Jesus, ele não veio no nome dele. Amém? Jesus não veio em seu nome. Jesus veio em nome do Pai, tá? E tudo começa em Jesus, tá? Tudo começa em Cristo Jesus. O que é que ele nos ensina? Porque em tudo na vida nós precisamos da direção de Jesus, que viveu aqui há alguns anos na terra e deixou uma lição para nós. E quando diz respeito à honra, nós percebemos que é algo positivo, irmãos. Honrar alguém é algo poderoso, positivo e poderoso. Porque honrar alguém não é apenas presenteá-lo com um bom presente, ou, né, com um bom pix, né, irmãos? Honrar alguém não é só isso. Isso também é honrar, tá? Isso também é honrar. Mas Jesus nos deixou o exemplo
E não apenas Jesus, nós vamos ver, vamos dar uma andadazinha na Bíblia, para percebermos o que é honra. E da mesma forma que a obediência, ela é incondicional, irmãos. Obedecer é algo incondicional, tá? Nós precisamos aprender mais sobre obediência, porque as pessoas confundem muito a questão de obediência. Tem até um provérbio, né? O pessoal brinca, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Tem uma forma que se brinca. Mas essa questão de obediência, ela é muito séria. É só para vocês entenderem a questão da honra, que é algo semelhante. Não importa o que alguém te fez, sabe, irmão? Se ele merece ser honrado por você, ele precisa ser honrado por você. Ah, pastor, mas ele me machucou, ela me magoou, mas ela merece ser honrada por você? Ele merece ser honrado por você? Você precisa honrá-lo, honrá-la, sabe? É incondicional, irmãos. A mesma coisa, aí eu estou comparando com a questão de obediência. É uma autoridade, te deu um comando, tem que obedecer. Ah, mas não, você tem que obedecer, tá? Você precisa, pastor, mas é um corrupto, tem que obedecer, irmãos. Então nós precisamos aprender sobre isso. E na própria Bíblia, irmãos, a gente aprende na própria Bíblia, na própria palavra. Para que mais corrupto que Saul? Não vou falar muito sobre ele, não vou falar sobre Davi. Para que mais corrupto que Saul? Deus já tinha o rejeitado como rei e ungido Davi como rei. E Davi sabia, fui ungido como rei. E Saul, sabe, usando o Davi para expulsar os demônios dele, né? Porque Saul ficava endemoniado, e aí Davi tocava, né, irmãos? E aí Saul ficava livre dos demônios. Mesmo assim, Saul ainda queria matar Davi. E por várias vezes ele tentou, irmãos, matar pessoalmente e perseguindo Davi. E Davi dizia: eu não sou nem louco de levantar minha mão contra o ungido. Mas o cara era corrupto. Mas Deus levantou ele. Deus levantou ele um dia. O problema de Saul era entre ele e Deus, irmãos. Era ele e Deus. Assim também como o problema de Davi, era Davi e Deus. Então, Davi não teve oportunidade de matá-lo, e se matasse não teria nada, não dava em nada, porque ele já estava ungido como rei, mas ele não matou Saul. Até a notícia que ele recebeu do cara que ajudou a tirar, né, porque Saul se matou, né, irmãos? Ele se lançou sobre a espada dele, e aí ficou lá agonizando, e aí o jovem foi passando, e viu, ele falou: puxa essa espada daqui para me morrer logo. E aí o cara puxou a espada, e foi contar a Davi: olha, Davi, tu não sabe o que aconteceu. Então ele chegou feliz da vida, achando que Davi ia festejar. Davi foi mandar matá-lo. Como é que você levanta a mão contra o ungido, ainda vem me contar? Então isso é entender o que é autoridade e o que é honra, irmãos. E a gente precisa aprender muito sobre isso, porque a honra começa aí, você honrando a Deus.
tá? A tua honra é a Deus. Ah, pastor, e honrar os homens? Honra os homens também. Honra com continência, né? Honra com continência em alguns países, né? E outras formas que tem de se honrar, né? Tantas formas, né? Às vezes a pessoa faz assim, né? Que é para o outro passar. É forma de honrar a pessoa. Está honrando a pessoa, está reconhecendo a autoridade que ela tem, está reconhecendo o prestígio dela. Como é que chama, né? Não tem esse ditadozinho, o prestígio da pessoa? É reconhecendo o quanto ela é uma pessoa que merece ser honrada. Tá, irmãos? Então, quando Jesus disse assim, eu vim, versículo 43, eu vim em nome do meu Pai, vírgula. Só aqui já é o suficiente. Eu vim em nome do meu Pai. Jesus não veio no nome dele. Outro homem fez isso também, o João, né? O João, que foi morto, o conhecido, que depois recebeu o nome de Batista, né? Ele falou, olha pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vim primeiro divulgar alguém. Não estou falando de mim, não. Irmãos, o que mais se vê nos dias de hoje são pessoas buscando glória. Buscando glória. A gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos, com buscar glória. Buscar honra, buscando honra. Honra não se busca, tá? Você é honrado porque alguém reconhece, não é porque você busca ser honrado. É uma questão sobrenatural no natural. Você não busca. E nós temos vivido um tempo que as pessoas elas têm corrido, irmãos, atrás da honra. Elas têm corrido atrás da fama. E a gente percebe, eu estou falando do meio que a gente está aqui, do meio que a gente vive aqui, tá? Estou falando do outro lado não. Estou falando do nosso lado aqui. As pessoas buscam glória, elas buscam posição. Se o nome delas não aparecerem, sabe? Então assim, irmãos, você está aqui na terra representando Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus, não sou eu, não é você. Em qualquer lugar que você for hoje, que você entrar, as pessoas têm que sentir o perfume que está em você. Mas não é aquele perfume francês que você botou quando saiu de casa, ou até aquele brasileiro mesmo. Não, é o perfume de Cristo. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós temos que exalar o bom perfume não é o perfume brasileiro aí, que eu não vou nem falar as marcas que eu não estou ganhando para isso. Mas não é aquele perfume que você gosta de usar. Que tem lugares que a gente nem pode usar perfume para entrar, né, irmãos? Tem que ser um perfume discreto. Em vários locais você não pode botar perfume forte, né? Então, só para você ter ideia, não é você que tem que aparecer, não é você que tem que ser visto, não é você que tem que receber a glória. A glória de Deus está em você, já é o suficiente, não precisa você fazer mais nada, porque o próprio Deus se encarrega de fazer tudo. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, eu vou fazer. Olha, isso é poderoso. Se vocês estiverem ligados em mim e eu estiver em vocês, vocês vão fazer obras até maiores do que essas que eu faço aqui. Por que não acontece? Por que você conta de dedo?
Hoje, aquelas pessoas que estão fazendo obras maiores do que a que Jesus fez, é contado de dedo assim, irmãos. Pessoas que fizeram obra maior do que a que Jesus fez, né? Contado de dedo. Segundo o relato dele, eu conheci não, né? Eu li o livro de o Ronald Bonk, Evangelismo por Fogo. Quem não leu, leia. Você vai ficar apaixonado por Jesus e por vidas. Porque a Bíblia não relata nos evangelhos, em lugar nenhum, o que aquele homem fez em uma noite, em um dia, em uma cruzada. Porque em nenhum lugar da Bíblia eu vejo falar que foram curados 50 cegos, 50 coxos, 50 surdos, 50 cegos. Você não acha. Mas no livro Evangelismo por Fogo, você vai ver lá os relatos da quantidade de pessoas que eram curadas por ele. Ele morreu, acho que tem uns 2 a 3 anos, se eu não me engano, né? Jesus levou. Então, são poucos que fazem coisas maiores do que aquelas que Jesus fez, tá? Jesus falou: olha, se vocês tiverem o suficiente em mim, vocês vão fazer coisas maiores. E ele é um dos que nesse momento vem na minha cabeça. Não conheço outro assim, no momento não, que marcou, que fez. Porque o ministério de Jesus foi apenas 3 anos, né, irmãos? Ministério, apenas 3 anos. O ministério de Jesus começou ele com 30 anos, tá? Ali depois do batismo, batizou, começou o ministério dele. Foi coisa rápida, tá? Então Jesus veio em nome do Pai, não fazendo nada por ele mesmo, para ele mesmo. Alguns momentos ele falava e o povo não conseguia entender. Para o povo era uma loucura. Mas aí, falando do João, como eu iniciei, João dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem alguém que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, nem de desatar. Ou amarrar, ou desatar, ou amarrar, não sou digno. Eu estou simplificando, tá, irmãos? Não estou lendo, então estou simplificando. Era João mostrando que ele não estava fazendo nada para a glória humana, para a glória dele, para ser poderoso, para ser famoso, para ficar conhecido, para o povo saber que era ele que estava fazendo. Sabe? Isso é muito sério. Olha, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Não sou digno. Mas vem aquele que é maior que eu, aquele sim. Aquele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo só com água. Simplicidade, irmãos. Por isso que nós precisamos ser simples como a pomba, mas ao mesmo tempo prudente como a serpente. Porque nós precisamos entender e viver isso. A gente não pode deixar de viver isso. E honrar pessoas é interessante, irmãos. Esses dias Deus esteve falando fortemente comigo sobre isso. Por isso que eu estou falando, sobre honra. E quando você chega para alguém e fala: olha, irmão, você é importante. Você é importante para Deus. Você é importante para mim também. Você é uma bênção. Você já está honrando a pessoa, irmãos. Você já está honrando-a. Não é para ela se gloriar, não. E você não deve se gloriar por isso. Nós não devemos se gloriar por isso. Receber, olha, irmãos, eu sei que tem pessoas que elas têm problema. Não tem problema não. Nós não somos iguais.
Então tem pessoas que elas têm tendência a buscar glória humana, entende? Tem pessoas que gostam de ser elogiadas, tem pessoas que não gostam de ser elogiadas, você me entende? E tudo isso você precisa entender que você precisa ser elogiado, tá? Você precisa entender isso, e você também precisa entender que você precisa elogiar, você entende? E isso é em todos os sentidos, e nós, muitas das vezes, não somos ensinados a isso, nós não somos ensinados a isso, mas elogiar, irmãos, o vizinho, elogiar a esposa, elogiar os filhos, elogiar o irmão da igreja, sabe? Elogiar o amigo, o conhecido, elogiar, sabe? É normal. E sabe, você vai fazendo isso, e a pessoa que você elogia, muitas das vezes, ela aprende a fazer isso também, tá? Ela aprende, ela vai aprendendo com você. É o seu amigo, aí você ensina ele a elogiar as pessoas, né? A falar para as pessoas. Então isso vai curando as pessoas. Aí então eu não sei como é que é o seu coração. Não sei se você gosta de ser elogiado, não sei se você busca ser elogiado, eu não sei. Mas você precisa entender que você não pode buscar glória humana, tá? Que as pessoas te reconheçam, te veja. Não busque isso. Não busque, porque você não está aqui para ser visto. Você não está aqui para exalar esse seu perfume, tá? Que você comprou caríssimo. Tem uns que são tão fortes que quando você coloca, você espirra, né? Tem uns perfumes que são bons, mas são muito fortes. Não é para isso que Jesus te chamou, para mostrar esse perfume. Não foi para isso, tá? De maneira alguma. Então, honrar a esposa, honrar o esposo. E nós temos um exemplo na Bíblia de uma mulher que que honrou o seu esposo. Eu sempre falo isso aqui, porque fala de famílias. Lá em Gênesis, toda mulher, eu creio que sabe disso. Gênesis capítulo 16. Bereshit 16. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então aqui, Sarai estava, né, que depois se tornou Sara e Abraão. Sara estava honrando seu marido. Por quê? Porque naquela época, o homem que não tivesse um filho, o sacerdote que não tivesse um filho, principalmente homem, ele era desonrado, né? Era humilhado diante da sociedade. Então Sara, ela viu isso. E olha, a Bíblia não fala que Abraão, ele ficou incomodado com isso, que ele reclamava. A Bíblia não fala nada disso.
né? Só chega um momento que Abraão fala sobre isso para Deus: olha, Deus, eu vou dar todas os meus bens para o meu servo, porque eu não tenho filhos, né? É um único momento assim que a gente vê Abraão falando sobre filhos. Mas Deus tinha promessa, né, irmãos? Deus chamou Abraão e passou a promessa para ele. E eles não estavam entendendo nada da promessa. Quando lá no capítulo 12, Deus diz: sai daqui porque eu vou fazer, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Como é que Deus ia fazer uma grande nação se não fosse através de filhos, né? Então, eles esqueceram, e a gente precisa ter cuidado com profecias, viu, irmãos? Às vezes Deus fala conosco, são profecias para um certo tempo e a gente esquece, tanto positivas como negativas. Precisa estar atento, tá? A profecias. E ali foi uma profecia de Deus diretamente para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Grande povo vai sair de você. E ele parece que naquela luta, porque ele passou muita luta, né, na caminhada, ele esqueceu disso. E nós somos muito tendentes a esquecer disso, irmãos. A esquecer de profecias, daquilo que Deus fala para a gente. Deus não deixa a gente enganado, irmãos. Não deixa. Então, ela sentiu, irmãos, a humilhação do marido e falou: olha, pode ter um filho com a serva, para você ser honrado. E aí ele ouviu, e você já sabe da história. A Bíblia diz que foi permissão de Deus. A Bíblia fala que foi algo que Deus sabia, Deus permitiu. Então não foi assim aquele erro de Abraão e Sara, não. Deus tinha um propósito naquilo ali, tá? Então ali nós vemos uma mulher honrando o seu marido. E eu poderia ver e citar muitas outras histórias reais, que nós cremos que que são histórias reais. Nós vemos uma nora honrando a sua sogra, tá? Na Bíblia não tem uma história igual. Não tem uma história igual à história de Ruth, né? Lá no capítulo 1, vamos abrir para a gente ler um pouquinho. Não tem uma história semelhante de uma nora tão fiel. Uma nora tão fiel à sua sogra. Capítulo 1, e o versículo é o versículo 11. É tremendo isso aqui, irmãos. Todas as noras precisam aprender com esse versículo, com essa história de Ruth. Todos sabem, né, que Ruth ficou viúva. A outra, que eu esqueci o nome agora, também ficou viúva. E Noemi também ficou viúva, né? Ficou todo mundo viúvo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda um ventre, no meu ventre mais filhos, para que vos seja por maridos? Voltai, minhas filhas, e vão embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis, ou seja, vocês esperariam que esse viesse nascer e fosse grande para vocês se casar? Ainda no versículo 13: deitar-vos-ieis, que versão, né? Por eles,
sem tomardes marido? Ou seja, vocês vão ficar esperando por eles crescerem sem ter marido? Não, filhas minhas, mas que amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, a órfã, ela beijou a sua sogra e foi embora. Mas Ruth não. Ruth permaneceu ali. Elas poderiam voltar, irmãos, para o povo delas, livres e impedidas, viúvas. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que possuíres, ali possuirei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei eu ali, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é que é nora, irmãos. Isso é a nora que toda sogra, eu acho que toda sogra quer, né? Mas tem sogra que não gosta muito desse negócio de, não, esse negócio liga não, fica lá e eu cá, né? Tem sogra que diz isso também. Mas isso é que é nora, irmãos. Olha, sogra, onde você for eu vou, onde você entrar eu vou entrar também. Honra, irmãos, reconhecendo, honrando-a. Lembrando, quando elas não tiveram filhos, e os esposos faleceram, até elas mais ou menos perdem o vínculo, praticamente perde o vínculo familiar com a sogra, tá? Então, por isso que ficou viúvo, casa com outra, já perde o vínculo com a família. Se tem filhos, ainda fica aquele vínculo, mas quando não tem filhos, muitas das vezes nem vínculo fica, dependendo de como era antes, nem vínculo fica. Mas a Ruth se apegou à sua sogra, e a história é tremenda, né, irmãos? Eu creio aí, quem está na leitura anual aí, acabou de ler, né, há poucos dias, fez essa leitura aí, desses 4 capítulos, são apenas 4 capítulos, mas assim, uma história poderosa de honra a sua sogra. Então nós precisamos, irmãos, honrar aquelas pessoas que merecem serem honradas. Não é porque elas buscam ser honradas, é porque elas merecem, até porque você só vai honrar aquela pessoa que merece ser honrada, tá? Você não vai honrar a pessoa porque ela gosta de ser honrada, você não vai elogiar uma pessoa porque ela gosta de ser elogiada. Pelo contrário, aquelas pessoas que gostam de ser elogiadas, você não deve elogiar, você não deve contribuir para a exaltação humana, né? Então você precisa dar a glória. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos honrar a quem merece ser honrado, a quem honra, né? Então honre a quem merece ser honrado, não honre a quem não merece ser honrado, tá? Mas honra é algo tremendo. Vamos um pouco à frente, bem pouco à frente, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9.
segundo livro do profeta Samuel. Quem está na leitura anual aí, acho que está por aí, né? Está por aí. Acabou de ler aí, está fresquinho, né, irmãos? Hoje é 4. Hoje é 4. Então, acho que está no capítulo 11, 12, né? 12. Amanhã será o 12, né? É isso aí. Então, capítulo 9, nós vemos aqui Davi honrando Saul. Só Saul? Davi honrando a Saul e a Jonathan, que era o seu melhor amigo. Olha, irmãos, a história desse Davi, tirando os erros que ele cometeu, é tremenda, é poderosa. Não é à toa, né? Como diz o ditado popular, que a maioria dos salmos dizem ser do Davi. Porque o cara era um homem de Deus. Davi era um homem de Deus. Davi era um adorador, era um guerreiro, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa sábia, era uma pessoa espiritual. Davi era um líder, né? A Bíblia diz que quando ele estava fugindo de Saul, ele se juntou com todo tipo de gente que não presta. Ficou escondido e aí se juntou a ele todo aquele tipo de gente que não presta. E ele fez daqueles homens os seus guerreiros, os seus soldados, homens de guerra. Sabe, o discipulado. Disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência, por amor de Jonatas. É claro que ele não estava falando aqui, irmãos, só de Jonatas, porque Jonatas era o seu melhor amigo, né? Não era só, era também a Saul, como líder. Quando a gente lê lá no primeiro livro, capítulo 16, 15, 16, 17, do primeiro livro do profeta Samuel, que a gente vê ali o início da jornada, a queda, a derrubada de Golias, né? A morte de Golias, a batalha, né, de Davi e Golias. Quando a gente lê ali, a gente vê como era tão valoroso esse Davi, como era um homem de Deus esse jovem, né? Então ele honrava Saul como se fosse alguém que cuidou dele com maior amor e carinho, sendo que era o cara que procurava matá-lo. Irmãos, você saber que tem alguém que está sempre querendo te matar, e você cuidando dessa pessoa, irmãos, preservando essa pessoa. Eu quero indicar um livro aqui para vocês aí, principalmente os pastores, o livro A Autoridade Espiritual. Quem não leu, leia, tá? Agora o autor, porque tem algumas autoridades espiritual, né? Mas o autor é o Atmani, tá? Acho que é WITT, né? É em inglês, o Atmani. Procura o pastor Rafa, que ele tem. Manda foto aí da capa. É perfeito, irmãos. É perfeito. Fala sobre a autoridade espiritual. É perfeito. E eu vou te dizer que nós muitas das vezes perdemos muitas batalhas porque nós não entendemos o princípio, sabe? Ou nós não vivemos os princípios divinos. Nós ficamos perdidos às vezes, nós não alcançamos aquilo que
que deveríamos alcançar, muitas das vezes por não vivermos coisas simples. Havia um servo, versículo 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Meu Deus, acho que ele quase morre, né? És tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei Davi, né? Não há ninguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Olha, irmãos, não tem ninguém mais aí, não resta ninguém da família de Saul para me honrar. Não tem ninguém. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de quem, irmãos? Do melhor amigo dele, de Jonatas. Ele deve ter ficado feliz da vida, né? Quando ouviu a notícia, não, ainda tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha, irmãos, que situação. Na época quando ele era criança, né, mais novo, correndo para não ser morto. Ele era mais jovem, e aí acabou ficando aleijado dos dois pés, se machucou, né, fugindo para não ser morto. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A gente ouve muito esse Lodebar, né? Os pentecostais gostam muito de usar esse, né, Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se, olha aí, honrando, né, irmãos? Inclinando-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque decreto usarei contigo de benevolência, pelo amor ou por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, que no caso era o avô. E tu sempre comerás pão da minha mesa. Que alegria ele deve ter ficado. Falou: olha. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eu creio que ele estava morrendo, né? Já mesmo antes de estar na presença de Davi, que ele com medo de morrer. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa eu tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhará, né? Pois a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do Senhor, do teu Senhor, sempre comerá o pão da minha mesa. Então ele falou: olha, ele vai receber um cuidado, o meu cuidado especial, ele vai comer da minha mesa. Ou seja, ele ia ser alimentado, cuidado por Davi para o resto da vida dele. Por Jonatas, tudo bem. Você diz: é justo. Mas ele fez também por Saul, o avô, que morreu numa forma lastimável, em um tempo terrível, por desobedecer a Deus, por não servir a Deus, por não fazer a vontade de Deus, por desobediência a Deus,
por desobediência ao profeta, que foi Samuel. Saul não obedecia a Samuel, foi Samuel que ungiu ele rei, mas ele não obedecia a Samuel, achava que ele, por ser o rei, poderia fazer o que ele bem pensasse, e não é assim. Às vezes Deus nos dá uma unção, às vezes Deus nos dá habilidades, até mais do que o nosso líder, né? Até mais do que o seu pastor. Você tem habilidade em algumas áreas, mas isso não te dá o direito de querer ser maior do que o seu líder, de maneira alguma. Nem o direito, e você não deve nunca aceitar essa cilada do diabo, jamais. Então tenha muito cuidado, seja simples, seja humilde, para que Deus te honre, para que Deus te exalte, tá? Deus não exalta a soberbo, Deus só exalta aos humildes. Os soberbos, eles mesmos se exaltam, o humilde não. O humilde, quanto mais ele é exaltado, mais ele desaparece. Quanto mais Deus o exalta, mais ele desaparece, ele some, e aí a glória de Deus é que aparece. Nós, os seres humanos, precisamos ter muito cuidado, né? A Bíblia diz o quê? E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Mas aí não, as pessoas ficam seguindo o nome, né? Ah, fulano de tal, olha fulano de tal, já viu como é que a unção que tem nele, ou o poder de Deus na vida dele, a unção. E aí o ser humano tem muito isso, de querer exaltar o nome, exaltar a pessoa. É Deus quem exalta, você só honra, é Deus quem exalta. Você não deve exaltar as pessoas, você deve honrar as pessoas, tá? No mundo chama bajular, né? Bajular. Às vezes alguns bajulam que é para ter algo em troca, ou seja, interesse, coisa demoníaca. Mas quando é algo natural, espiritual, quando é algo sobrenatural, é diferente. Quando você dá honra a quem merece, no tempo certo, na hora certa, Deus, ele te honra também no tempo certo, na hora certa. Entende, irmãos? E é uma troca no reino de Deus, entre você e Deus. Você não deve dar nada para Deus esperando em troca. Nunca dê nada para Deus esperando algo em troca, nunca. Nunca, até porque Deus, ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos no mundo espiritual. Nós ficamos correndo atrás de bênçãos, nós não, né? Algumas pessoas ficam correndo atrás de bênçãos. Jesus já entregou, ela que não sabe buscar. É um enigma que ela não sabe buscar, não sabe procurar. Muitas das vezes é um enigma espiritual, ela fica procurando no natural. Aí fica correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de homens e mulheres de Deus, e aí não chega em lugar nenhum. A bênção às vezes está do lado dela, ela vai procurar lá em outro país, lá em uma outra cidade, sendo que a bênção está do lado dela. Entende, irmãos? Deus já nos abençoou com todas as sortes espirituais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com campanhas. Cuidado com campanhas. Cuidado. Porque tem muita coisa que uma campanha é maravilhoso, mas tem muita coisa que é desnecessário fazer campanha. Ou seja, não é de Deus fazer campanha. Tem muita coisa que não deve fazer campanha. Entende, irmãos?
Vou fazer 40 dias de jejum e oração, de busca, para me ser curado das minhas feridas, das minhas mágoas, dos meus traumas, das minhas feridas na minha alma, para Deus me curar, sabe? Tudo bem, mas fazer 40 dias de jejum para me conquistar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então assim, vamos ser inteligentes, porque muitas das vezes é passar fome, muitas das vezes é despertar ou criar, alimentar uns demônios. Muitas das vezes é alimentar demônios, sabia? Algum tipo de campanha que algumas pessoas fazem é fortalecer demônio na vida de pessoas. Não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque isso é muito polêmico. Mas muitas das vezes é alimentar mamon na vida de pessoas. Entende? Entenderam? É muita coisa para ego. Faz 40 dias e 40 noites de jejum e oração pela salvação do teu bairro, da tua cidade, da tua família, pela salvação deles, para desamarrar a vida deles. Aí sim. Mas campanha para conquista de glória própria, para que isso, irmão? Então seja inteligente e não caia no laço do inimigo, tá? De buscar algo para se gloriar, de buscar algo para aparecer, buscar algo para ser visto. Por isso que muitas das vezes nós somos ensinados na Bíblia para termos só aquilo, né? O próprio Salomão pediu, mas não aguentou, né? O próprio Salomão falou: olha, que eu tenha algo só o suficiente para sobreviver. Teve tanto que perdeu a visão. Mas é bom, irmãos, termos aquilo suficiente para sobrevivermos, sabe? E muitas das vezes a gente se conhecer e não buscar algo que vai nos contaminar, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Então tem coisa que vai abrir o caminho para o inferno, sabe, que você deve nunca desejar. Você entende, irmãos? Amém? Essa palavra que Deus deixa para nós nessa noite: honre quem merece ser honrado, tá? Honre quem merece ser honrado. A quem honra, honra, mas não exalte as pessoas. Não exalte, não glorifique as pessoas. Quem merece ser exaltado é Deus, quem merece ser glorificado é Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos, fica de pé e vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada a Ti. Tu és o único merecedor de toda glória e de toda honra. Te agradeço, Senhor, porque devo a minha vida a Ti, Senhor, pois Tu morreste naquela cruz pelos meus pecados, pela minha vida, e eu quero Te agradecer por isso, Senhor. Pedi em favor também de cada um desses irmãos aqui. Pedi, Senhor, que a Tua bondade e graça esteja sobre cada um deles, sobre cada uma dessas famílias aqui nessa noite. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre eles, meu Pai, fortalecendo-os, cuidando de cada um deles de uma maneira sobrenatural. Glorifica o Teu nome sobre cada um desses irmãos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, que sejam ministrados também, que sejam tocados de uma maneira sobrenatural pela Tua mão poderosa. Bendigo o Teu santo nome e Te exalto nessa noite, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.